Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É sempre um prazer estar com você. E mais uma edição do programa Na Sua Opinião. Hoje nós vamos falar novamente de mais um tema polêmico que aflige a quase todos os brasileiros, a quase todo mundo. As mudanças no mercado de trabalho, as mudanças nas carreiras, as mudanças nas inovações. Parece que a sensação que a gente tem é que cada vez está mudando tudo e mais rápido. Com o advento da pandemia, nós tivemos que nos adaptar à nova realidade, trabalhando em casa, uma utilização maior da internet, coisas que nós não imaginávamos que poderíamos fazer em casa, que teríamos que fazer no escritório, tivemos que fazer. As carreiras mudaram, as empresas mudaram. A relação de trabalho mudou, novidades vêm acontecendo e parece que é irreversível. E com o andamento da tecnologia, com a evolução da tecnologia, tudo parece que acontece mais rápido e quem não se adaptar realmente vai sofrer muito para conseguir uma vaga nesse mercado de trabalho tão disputado. E muitas pessoas que já estão empregadas também estão tendo que se readequar às profissões e às carreiras. Não vamos entrar no assunto da inteligência artificial, que é uma coisa que ameaça aí milhões de postos de trabalho pelo mundo inteiro. A supressão de postos de trabalho pelo mundo inteiro através da inteligência artificial. Mas hoje nós vamos falar e vamos discutir sobre carreiras, sobre adequações, sobre evolução. E eu já dando meu boa noite à querida Rivânia, gostaria que ela apresentasse as nossas ilustres convidadas de hoje. Boa noite, Rivânia, prazer novamente estar aqui com você. Muito boa noite, doutor Denis. O prazer é meu, alegria imensa estar aqui em mais um programa Na Sua Opinião, com um tema tão interessante, tão importante para a sociedade, para os trabalhadores hoje em dia. E sim, eu estou com mulheres inteligentíssimas que têm muita bagagem para falar sobre o assunto hoje, aqui pertinho de mim. Confesso para o senhor que o assunto já está rolando aqui nos bastidores antes de começar o programa e temos sim muita coisa para falar. Eu quero reforçar que você que está nos acompanhando participe do programa, deixe a sua opinião, porque este é o foco principal, levar informação, trocar experiências e contar, claro, sempre com a sua opinião. Doutor Denis, vamos às nossas convidadas, aqui bem pertinho de mim, eu estou com a Darlene Bodac, ela é mentora de carreira e empreendedora, palestrante e treinadora, fundadora da Bodac Consultoria, especializada em desenvolvimento humano, coordenadora para gestores, especialista em orientação de carreira pela PUC São Paulo, especialista em consultoria interna de RH também pela PUC São Paulo, Master em Programação Neurolinguística e Bacharel em Logística pelo Ninter do Paraná. Darlene, muito boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, muito obrigada, eu me sinto honrada de estar aqui com vocês e trazer esse conhecimento, né, sobre carreiras, que é algo tão importante para as pessoas. Para quem está querendo fazer uma transição ou para quem está buscando se desenvolver na carreira ou para aquelas pessoas que também estão satisfeitas onde estão e precisam, às vezes, de alguma manutenção dentro da carreira por conta de avanços tecnológicos, por conta de uma série de questões que vão acontecendo ao longo da nossa caminhada no mundo, né? Então, eu acredito que é um assunto de utilidade pública. Com certeza. É uma alegria muito grande contar com a sua participação aqui, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a nossa conversa, o nosso bate-papo. Pertinho de mim também, ao lado da Darlene, eu estou com a Adriana Tomás. Ela é personal organizer e aromas. É formada em teologia com cursos, muitos cursos na área de comunicação. Dedicou 15 anos da vida à área comercial, treinamento e gestão de pessoas. Também realizou eventos corporativos e feiras, coordenando projetos e merchandising. É formada pelo curso de Personal Organizer, Organize Sua Vida desde 2019, é isso? Isso é. Com especialização em home e mudanças, com cursos na área de decoração e visual merchandising. Adriana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês e poder dividir com vocês um pouquinho dessa minha transição de carreira. Eu tenho certeza que você vai se inspirar e vai ficar com vontade aí de seguir o seu sonho, de dar o seu passo e é um degrau de cada vez, mas você chega lá.
Muito obrigada. Exatamente, nós que agradecemos. É isso, vamos aqui ouvir experiências, pessoas que fizeram essa transição e pessoas que têm base também para nos orientar. Vamos compartilhar muitas informações importantes, Dr. Denis. Eu tenho certeza que esse programa vai dar o que falar e vai nos dar um bem-estar, proporcionar um bem-estar muito grande, levando aí ânimo e esperança para quem quer mudanças e melhoria na vida. Verdade, Rivane, verdade. E eu comentava esse assunto com alguns colegas aqui hoje, falando inclusive sobre o programa. Eu me lembro, na minha geração, mais até na geração dos meus pais, era muito comum uma pessoa começar trabalhando numa empresa ali com 15, 16, 17 anos e depois de 30, 35, 40 anos se aposentar na mesma empresa, às vezes num outro cargo, mas na mesma empresa. Era raro as pessoas que começavam em um local e ficavam passando por outro, e por outro, e por outro, como a gente vê hoje em dia, né? Muita mudança, muita rotatividade. Antigamente, me parece que até 1, 2 gerações atrás, era bem mais raro isso daí acontecer. Mas hoje é uma realidade, é essa transição, né, da carreira. E muitas pessoas que a gente conversa também, sempre questionam o seguinte: olha, não que eu esteja mal no meu emprego, na minha profissão, mas eu gostaria de mudar, eu gostaria de repente de uma outra área, mas eu não sei por onde começar, eu não sei qual a segurança que eu teria, né, de abandonar algo que eu já trabalho para partir para um outro desafio, uma outra etapa. Mas a realidade mudou, e mudou demais. Nós vamos rodar, se já tiver no ponto, a nossa matéria-tema, e na sequência a gente vem com as nossas convidadas. Lembrando a você que você pode participar, deixar sua opinião, deixar o seu comentário através das nossas redes sociais, tanto no Instagram como também o nosso canal do YouTube. Lembrando que no nosso canal do YouTube você pode assistir tanto a programação ao vivo, como também todos os outros programas já veiculados. Programa Na Sua Opinião no canal do YouTube e o Instagram também, Programa Na Sua Opinião. Pode rodar a matéria-tema, por favor. A insatisfação de estar há muitos anos no mesmo cargo, receber um salário inadequado pelo trabalho executado ou até de não encontrar colocação no mercado na área de formação, podem levar o indivíduo a sentir vontade de mudar de vez o rumo e realizar a transição de carreira. Alguns dos principais motivos de incômodo que levam à vontade de mudar de área profissional são: mercado saturado, mudanças na área de atuação, falta de qualidade de vida, estresse no trabalho e salários incompatíveis. A saturação do mercado em setores específicos está diretamente relacionada à insatisfação com a carreira. A falta de oportunidades de emprego leva a uma baixa no desejo de continuar trabalhando em determinado segmento. A falta de qualidade de vida e propósito na atual carreira, o trabalho excessivo e os salários baixos também pesam muito na hora de decidir por traçar um novo plano e, consequentemente, optar por uma transição de carreira. Uma pesquisa realizada pelo Instituto ADP Research apontou que 4 em cada 5 brasileiros consideram mudar de emprego. Ao decidir fazer a transição, é muito importante ter em mente que isso leva tempo e precisa de um planejamento bem feito. Fazer um estudo de mercado e requisitos do novo cargo, salários e se qualificar com cursos é fundamental para ter sucesso nas novas escolhas. E na sua opinião, mesmo com os riscos, vale a pena apostar na transição de carreira? Olha, eu imaginava que realmente a maioria optasse por trocar de carreira, mas 4 em cada 5 pensarem dessa forma, para mim é um índice bem elevado, muito elevado. Mas eu gostaria agora de já dar o meu boa noite, agradecendo a presença das nossas convidadas, começar com a Darlene, para ela explicar um pouquinho para a gente o que está acontecendo, o que tem de realidade, o que tem também de um pouco de
digamos assim, algo não tão palpável quando se fala em mudar carreira? Porque parece que às vezes a gente está envolvido meio com o modismo, né? Ah, não, eu não posso ficar mais de 1 ano numa empresa, não, porque eu tenho que trocar, porque todo mundo trocou, meus amigos, etc. O que tem de realidade, Darlene? O que tem de um pouco de ficção nessa história? Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, doutor Denis. Obrigada também pelo convite. Quando a gente fala de transição de carreira, né, e esse modismo, então eu sempre pergunto, será que é moda mesmo ou a maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho, algumas delas entraram em determinada área porque já é um assunto familiar? É algo que a família já vem nessa crescente, então há esse encantamento ou até mesmo aquela facilidade, né, de se conectar naquele local de trabalho. Existe também algumas pessoas que se formam porque quando chega ali nos 18 anos, não sabe o que fazer. Então, vem um dar um pitaco, o outro dá um pitaco e a partir desses pitacos acaba se formando em algo que também não seria aquilo que faz brilhar os olhos, né? E quando a gente vai para esse ponto da transição de carreira, que a gente começa a fazer toda a análise, tanto da parte de autoconhecimento, quanto também da experiência profissional e quais são as fortalezas que esse profissional tem, para entender se realmente essa transição de carreira ela é válida para fazer uma transição de 180 graus, que a gente chama, né? Que é aquela transição que você sai de um ponto A e muda totalmente o que você estava fazendo para ir para uma direção contrária. Então, é sempre muito importante para entender se faz parte do modismo ou se realmente é por uma questão de aptidão. Existe também alguns pontos que faz com que os profissionais queiram fazer transição de carreira que pode estar relacionado com a empresa em que se trabalha. Por conta de algumas questões de política, por cultura organizacional e até mesmo por aquela compatibilidade também com os colegas. E quando você faz uma transição de carreira que a gente chama de 45 graus, que é apenas sair dessa empresa, mas continuar na área de atuação, o fato de oxigenar e estar trabalhando numa outra cultura organizacional, ela também muitas vezes já é satisfatória para esse profissional e ele se sente de novo acolhido pelo mercado de trabalho. E também aí nessa pequena transição, é possível também trazer salários melhores, é possível também trazer algumas dinâmicas melhores para esse profissional se sentir mais satisfeito. Obrigado, Naurinho. Eu queria passar agora a Adriana, também dando meu boa noite a ela e agradecendo pela participação. E colocar um ponto que a gente nota no dia a dia que acontece muito. Parece que o jovem aí que eu digo, o profissional até 30 anos, 35 anos, principalmente quando ele é solteiro, ainda não tem muitos compromissos assumidos, etc. Ele é uma pessoa que tem uma tendência maior a arriscar, a procurar algo no mercado, a mudar até como a nossa convidada falou anteriormente, 45, mas mudar 90, 180 graus. Então a pessoa vai envelhecendo, logicamente, vai tendo família, vai tendo compromisso, parece que isso daí fica um pouco mais difícil. Será que com essa readequação de profissões e de carreiras, vai seguir essa mesma orientação ou não? Boa noite, muito obrigado. Boa noite, doutor Denis. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui. Na verdade, aconteceu comigo um pouquinho além dos 30, né? Então, sempre a gente tem a oportunidade de mudar e seguir atrás daquilo que a gente espera e gosta. No meu caso, eu trabalhei mais de 10 anos em uma área e me vi ali, como foi dita aí na reportagem, num ambiente que eu queria mudar. Eu gostava do que eu fazia, mas eu queria mudar, eu queria qualidade de vida, eu queria bem-estar. E aí eu descobri uma habilidade que eu já tinha e aí conversando aqui com a colega, eu fui atrás de me especializar. E é uma profissão que está nova no mercado, né? Aqui no Brasil, um pouco mais de 10 anos, né? Se fala em personal organizer. E aí eu fui fazer cursos voltados para essa área para eu poder entrar de forma certa, né? E me arrisquei. Larguei o meu trabalho com uma estabilidade
e fui me capacitando, porque, como ela disse, nós precisamos nos capacitar, não é sai do trabalho e já vai fazer a sua transição. A minha, no caso, foi 180, porque eu mudei radicalmente de profissão. E hoje eu me sinto feliz, vou dizer que não foi fácil e eu sigo aprendendo, sigo me colocando nesse mercado, hoje até com outras coisas, que aí você vai descobrindo outras coisas dentro do nicho que você escolheu. Então, para o jovem é muito fácil, porque ele tem muitas oportunidades, né? Mas para uma pessoa já com mais de 30, ela tem que pensar muito, porque aí entra toda a parte de estabilidade, né? Se você está num trabalho há mais de 10 anos, com estabilidade, você pensa, puxa, será que vale a pena? Será que, poxa, eu já alcancei o que eu queria, eu tenho um cargo legal, eu sou respeitada na empresa que eu trabalho, será que eu vou realmente conseguir? E aí que você precisa do apoio da família, precisa das pessoas que te impulsionem, que falam, ó, vai lá, você vai conseguir. E a profissão de personal, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais aqui, é uma profissão nova e é linda, né? A forma como você entrega o seu trabalho, deixa as pessoas felizes, né? E leva bem-estar para o lar. Então, é uma coisa muito bacana de se ver. Ok, muito obrigado, Adriana. Eu queria passar um pouquinho também para a Rivânia, que é importante a gente sempre ter as opiniões, né, próximas a nós. E a Rivânia, ela já trabalha como repórter há quantos anos, Rivânia? São 13 anos. 13 anos já, doutor. 13 anos. Então, praticamente foi sua primeira profissão? Não, a gente até comentava aqui antes de começar o programa. Eu também fiz uma transição. Eu trabalhava no setor automotivo há 10 anos. Eu era da área comercial. E eu circulei por algumas empresas da área, algumas indústrias que eram parceiras, mas no total de 10 anos. Houve até uma situação engraçada que eu contava para elas. Já com uns 8 anos na área, eu recebi uma proposta na época de uma das diretoras da empresa que eu trabalhava. Ela me chamou para uma conversa e sugeriu que eu abandonasse o curso de jornalismo, mudasse, né, para a área administrativa, um curso de comércio exterior, relações internacionais ou algo nesse mercado, porque eu já tinha conhecimento, eu era da área há muito tempo, eu gostava, eu me saía bem no que eu fazia, e que no jornalismo, a área da comunicação não é fácil e que seria muito difícil para conseguir uma colocação nessa área. E eu agradeci, né? Porque como eu disse para as meninas aqui antes, ela mostrou que ela realmente gostava do meu trabalho, que gostava de mim, mas foi um combustível para mim ver que eu realmente estava tomando a decisão certa, né? Eu costumava dizer que eu poderia chegar aos 50 anos bem no setor automotivo, que era onde eu trabalhava, realmente era uma área que eu gostava, mas não me fazia vibrar, não era aquilo que acelerava o meu coração, que me impulsionava, eu queria comunicação. Mas eu precisava experimentar isso, eu não queria chegar aos 50 anos e pensar, e se eu tivesse arriscado? E foi muito bom arriscar, né? Então, eu acho que toda mudança, ela é muito bem-vinda. Às vezes a gente olha de uma maneira negativa para as mudanças que acontecem, mas a mudança, ela normalmente é muito positiva. Na maioria das vezes ela é muito positiva. Algumas situações nos obrigam a tomar decisões e mudar a vida. Mas o fundamental, eu acho que é você estar calçado. Você tem que se preparar. Para fazer a transição, eu passei cerca de 3 anos entre o setor automotivo e o jornalismo. Durante a faculdade, eu ia tentando conviver com essa área, eu fiz trabalhos voluntários, eu queria viver a experiência antes de mudar completamente, até porque a gente tem responsabilidades, né? As contas não param de chegar enquanto você está fazendo a transição. Então, é muito interessante. Essa conversa me anima muito, porque eu acho que vai incentivar muita gente que às vezes está com medo, doutor Denis, de tomar alguma atitude ou não sabe por onde começar. E é por isso que ter pessoas que sabem como agir aqui podem nos orientar e podem ajudar muito, doutor Denis. Então, mas no seu caso, você sempre teve o jornalismo como uma convicção. Era Sim. aquilo que você queria, lógico, pelas circunstâncias, você tem que fazer algumas adequações, etc. Agora, às vezes acontece, por isso que eu perguntei a você sobre isso, às vezes acontece o inverso. Eu vejo que, por exemplo, dos meus colegas que se formaram em Direito, né, e já faz um bom tempo, menos da metade
exercem a profissão. Eles cursaram a faculdade, muitos passaram no exame da ordem e eles não exercem mais a profissão. Ou porque se desencantaram, ou porque descobriram no meio do caminho que teria algo mais interessante para eles, ou às vezes circunstancialmente. Às vezes a mudança vem, como foi no meu caso. Eu sou advogado, exerço até hoje, mas há 30 anos atrás eu entrei na televisão por uma circunstância, então eu sou muito mais ligado hoje à área de mídia, à área de comunicação, e eu ainda exerço como advogado, tenho escritório, mas exerço mais a profissão de comunicador, de jornalista, e foi uma circunstância que apareceu. É isso que eu queria também passar às nossas convidadas, mas antes eu queria passar a nossa matéria, O Povo Fala, e depois pedir às nossas duas convidadas para abordarem um pouco isso. Porque o que leva, às vezes, a pessoa a fazer um curso, 5 anos de faculdade, sofrer, investir, estudar, e de repente, quando começa a exercer a profissão, se desencanta. Mas vamos para o Povo Fala e, na sequência, com as nossas convidadas. Por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre a transição de carreira. Você está satisfeita com o seu emprego ou pretende mudar de carreira? Eu estou satisfeita com o meu emprego, mas eu estou investindo numa outra área também, que tem afinidade com o que eu já faço. Então, eu estou investindo para poder garantir aí, de alguma forma, um lugar no mercado. Estou satisfeita com o meu emprego. Estou satisfeita, sim. Mas eu mudaria. Eu estudo, então eu pretendo seguir na minha área que eu estou estudando. Você está satisfeita com a sua carreira atualmente ou pretende mudar? Não, eu estou tão satisfeita que eu vim da Baixada para trabalhar em São Paulo. E de São Paulo, se pintar outras oportunidades, é uma coisa que eu gosto, e lidar com sonhos e com negócios. Enfim, muito satisfeita. Estou satisfeito com a minha carreira, porque tem muitas oportunidades de emprego e é muito bom. E eu gosto da profissão. E você, está satisfeito com a sua carreira? É isso que nós queremos saber. Se você que está em casa acompanhando o programa está satisfeito com a sua carreira, entre em contato com a gente, entre no nosso Instagram ou aí no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. Você está satisfeito? Você pretende mudar? Conte-nos quais são as suas aspirações, qual é a sua situação atual. Darlene, eu estava observando aqui no Povo Fala, é engraçado que a maioria das pessoas, mesmo as que estão satisfeitas, sempre tem uma pontinha de quero tentar algo novo. Eu estou satisfeito, mas eu quero algo diferente. Isso existe muito, e por que existe? Esse ponto ele existe porque... Primeira questão, nós seres humanos somos inquietos e a gente sempre está buscando um desafio para a vida, né? Então perceba, a maioria das pessoas que estavam ali falando nas entrevistas, a gente consegue perceber que são da faixa dos 30 anos para os 40. Então, já alcançaram certos patamares na vida, já alcançaram certos locais também, tanto de educacional, quanto profissional, quanto também de realizações pessoais. Então, é muito comum querer testar se outro ponto vai dar certo. Então, esse planejamento também de fazer novos cursos ou de fazer alguns cursos dentro da área que já atua, ele pode também resgatar esse ponto da curiosidade do ser humano. E também, gente, existe um negócio chamado perfil comportamental. Existem os perfis comportamentais que eles são mais dinâmicos e voltados para esse ponto da novidade. Então, a pessoa está sempre inquieta e percebam, existe aqueles profissionais também que eles iniciam em uma área e eles se aposentam naquela área. E a gente conhece... várias pessoas assim, que são as pessoas mais estáveis, que gostam dessa estabilidade na vida. E quando fala de mudança para as pessoas, elas já ficam assim, não, mudança para mim não serve. Então, o perfil comportamental também, ele influencia bastante quando a gente fala na questão da transição de carreira. E essas pessoas que têm um perfil comportamental mais estável, são as pessoas que mais sofrem quando saem dos seus empregos ou quando são até mesmo demitidos, porque eles
está sempre, fica naquela questão assim, tá, e agora o que vai acontecer comigo? Como que vai ser lá fora? Como que esse mercado vai me encarar? E entra também na questão de saber dos seus pontos fortes. Porque quando o colaborador, o profissional, ele está muitos anos dentro da empresa, ele fica muito focado na identidade da empresa. E essa questão assim de ter o nome e o sobrenome da empresa também faz com que perca um pouco daquele trânsito, perca um pouco do seu traquejo de se defender, de até mesmo conseguir se propagar numa entrevista ou falar sobre si e falar também da sua trajetória. Né? Então, sempre existem vários pontos. Por isso, quando a gente fala de transição de carreira, é muito importante ter um ponto de atenção fortíssimo para entender se esse profissional, no momento que ele estiver novamente no mercado, se ele vai conseguir, quando eu falo sustentar, bancar, é ele ter energia para dar continuidade. Tá? Então, esse é o ponto mais importante quando está se planejando algo. Porque uma das coisas que eu percebo que nós não aprendemos na escola, e eu sempre falo sobre isso, nós não aprendemos na escola a entender quais são as nossas fortalezas, né? Que são os seus pontos fortes, aonde você se destaca, e também a gente não aprende na escola a falar sobre a gente. A gente não aprende a entender também que hoje eu posso estar aqui, mas amanhã eu estarei em outro lugar e eu tenho que falar sobre mim e do momento atual de como eu irei me apresentar. Muita coisa mudou, né? O comportamento das pessoas mudou com relação a isso. Adriana, quando a gente fala da mudança, você teve uma base de apoio quando você fez essa transição? Porque isso é fundamental. Sim, tive uma base de apoio. Já vinha conversando com a minha família já faz um tempo do meu desejo de trabalhar como personal. Na verdade, assim, eu descobri essa profissão dentro do meu trabalho. Trabalhando com feiras e eventos, a gente participava de muitas palestras, né? E recebia muitas associações, muitas empresas que levavam novos nichos de mercado. E aí eu descobri a Personal Organizer através de uma associação que foi dar uma palestra em uma das nossas feiras. E aí a galera do trabalho que já me conhecia falou: Dri, esse negócio tem tudo a ver com você, vai lá que você é toda organizadinha. Sabe, aquela mesa que não tem papel, aquele Outlook todo separado por pasta. E eles ficavam loucos: como assim? Você é muito organizada, você é chata, organizada. E a gente sempre brincou, e em casa eu sempre fui assim. Então eu descobri que eu já tinha isso no meu DNA. Então, isso é uma coisa que você descobre no curso. E aí, quando eu assisti essa palestra, eu falei: gente, como assim? Existe uma profissão para mim, para as minhas habilidades, vou procurar. Aí eu fui procurar na internet, fui descobrir há quanto tempo estava no Brasil, como é que era isso, porque não era uma coisa que você ouvia com frequência. Será que tem mercado? Quem contrata? Como faz? E aí eu comecei as minhas buscas e achei uma escola super gabaritada aqui em São Paulo, uma das maiores, e fui fazer o meu primeiro curso de home. E estando lá, eu me senti muito confortável, gente. E isso que é legal, né? Eu falei: é aqui, eu achei o meu lugar. E aí, conforme a gente ia ouvindo os instrutores, eles falavam: olha, se você está aqui, é porque você tem uma veia de organização. E aí, tudo que eles falavam, eu falava: eu já faço isso? Nossa, mas isso aqui eu também já faço. Eu já sou assim. Falei: gostei, é isso que eu quero. E aí, eu fui me capacitar, porque são várias ramificações dentro desse curso. Aí tem de home, tem de luto, tem de bebê, tem de mudança. Então, se você for pesquisar, você vai ver que é uma coisa enorme, você tem muitos segmentos. E documento, tem de acumuladores compulsivos, que aí é uma coisa chocante, né? Que depois, se der tempo, eu vou contar um case para vocês, que é uma coisa mais profunda, que precisa de psicólogo. É uma coisa que você não vê muito no Brasil. Mas essa é um segmento que só cresce, porque as pessoas não têm mais tempo. E aí, o apoio da minha família foi muito grande, porque aí, o que eu ia fazer, né? Eu ia ficar sem o meu salário, que eu tinha uma estabilidade, porque eu estava no começo. Como é que eu vou me colocar nesse mercado? Quem vai me contratar? Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou. E aí começa por onde? Pelos amigos, casa dos amigos.
posso organizar sua casa? Pode! E aí eu comecei pela casa dos amigos, aí um amigo vai falando pro outro, e aí nos cursos eles começaram, olha, precisa ter rede social, porque as pessoas precisam te conhecer. E aí eu descobri que os meus maiores, a minha rede de contato, meu maior network são as pessoas que me seguem, são meus amigos, aqueles que estão perto de mim, porque eles me vendem. Olha que legal isso. E aí, quem me vende? É a minha rede. Ela pode não me comprar, mas ela me vende. Aí hoje, eu trabalho dessa forma, divulgando meu trabalho, já tenho um case de clientes, já atendo desde 2021. Então, eu fiquei nesse preparo 2 anos. Porque quando eu comecei, eu ainda estava empregada e aquilo, fazia o curso no sábado, o dia inteiro. E aí fui fazendo as especializações de sábado, à noite. Então não é fácil. Quando a pessoa vê e fala, nossa, a Adriana tá... É a tal da sorte, né? É a tal da sorte. A Adriana teve sorte, tá bem. Deus, a Adriana trabalhou muito. É o que a gente falou, né? As pessoas sabem muito bem falar, olha, ela deu sorte na vida, olha, mudou, que bom! Né? Mas não sabe o preço que foi pago. Para mudança existe um preço a ser pago, né? Darlene, chegou uma pergunta aqui pra gente, do José Alves da Vila Zelina. Ele pergunta, após mudar de carreira, convém citar no currículo as experiências da anterior, mesmo que seja outra área totalmente diferente? Sim, porque quando você coloca no currículo as experiências antigas, por mais que fez esse trânsito na carreira, ali estará embutido também a questão comportamental, está embutido também nessas experiências antigas tudo aquilo que você fez para chegar nesse lugar e até mesmo a ascensão de carreira. Porque perceba, por mais que você... Posso usar teu exemplo? Claro. Por mais que você fez uma transição de carreira e você saiu de um local que você trabalhava na comercial de autopeças, né? E você veio depois para a comunicação, o quanto que você usa da comunicação que você já tinha antes, é claro que a gente sabe que teve toda uma lapidação, teve todo um processo que você fez, mas ele te traz a estrutura. Então eu sempre falo, gente, prestem atenção na estrutura. Não é porque você está num local novo que daí tudo que você tinha antes, isso aqui não me serve mais. Porque perceba, uma pessoa de 40 anos que fez uma transição de carreira e simplesmente ignora tudo aquilo que passou, tudo aquilo que fez, como que vai fechar essa lacuna? Como que esse profissional daí ele vai se portar novamente no mercado? E sendo que ele tem um networking, ele tem um traquejo no meio daquela experiência toda, teve várias soluções que ele levou e do jeito que ele solucionava as coisas nessa antiga área de atuação que ele tinha, é o mesmo jeito que ele vai fazer aqui agora nessa nova atuação. Então, o jeito sempre vai ser o mesmo, com um novo enfoque, porém do mesmo formato. Se a gente prestar atenção no caso da Adriana, todo mundo falou, mas você já é organizada, você já tem isso, é tudo separadinho, bonitinho, né? Na minha área, eu tinha a comunicação muito presente, né? Então, realmente, né? A bagagem tá ali, né? Tudo contou para que você se torne esse profissional hoje. E ouvindo esse comentário da Darlene, tem tudo a ver, porque eu tinha a veia comercial, porque eu preciso me vender o meu trabalho, e eu sempre fui apaixonada por pessoas. Sempre fui. Então, levar esse bem-estar para dentro do lar das pessoas traz uma satisfação pessoal muito grande. Você cuida de pessoas. Exatamente. A gente percebe no sorriso, né? A felicidade quando está falando daquilo que faz e daquilo que ama. Doutor Denis, me parece que tem uma ligação. Alguém entrou em contato com a gente pelo 11 3577 3848 para dar opinião também, doutor Denis. Já vamos chamar, vamos colocar a ligação. E só lembrando, né? Quando a gente fala de sacrifício, tudo na vida demanda o sacrifício. É lógico. A partir do momento que você opta de sair de uma zona de conforto, onde você já está instalado, já está com tudo em andamento, tudo encaixadinho, para partir para um novo desafio, isso demanda um ato de coragem, uma decisão, né, e um sacrifício, porque via de regra você não vai encontrar nessa outra área que você nunca trabalhou, numa outra empresa, tudo que você já tem implantado. Então é lógico que o ser humano, a tendência é essa, é se acomodar. Mas para mudar realmente precisa de sacrifício. Mas vamos para a ligação, temos alguém na linha, boa noite, com quem eu falo? Boa noite, meu nome é Karen Albino.
Karen, você fala da onde? Eu falo de São Paulo, Zona Norte. São Paulo, capital. E qual a sua opinião? O que você acha de transição de carreira? Você vai trocar? Não vai? O que você pensa sobre isso? Bom, eu sou um exemplo disso, né? Eu saí da área administrativa, área de atendimento, e hoje eu sou biomédica e atuo na estética. Uma mudança radical, né? Muito. Mas valeu muito a pena. E como foi essa transição, Karen? Então, eu trabalhei 14 anos numa empresa e eu sempre gostei da área da estética, né? E aí eu resolvi mesmo mergulhar nessa área que eu sempre gostei e foi o que eu fiz. E você se arrepende, você aconselha, o que você... Qual foi a mudança mais significativa que ocorreu para você? O que foi mais difícil nessa transição? O mais difícil é que quando você sai de uma carreira CLT, você tem um salário fixo, né, todo mês, a cada 15 dias. Quando você entra numa carreira onde você é empreendedora, então você não tem aquele salário fixo, mas você pode ter muito mais do que você ganhava. Então isso para mim foi muito satisfatório, não voltaria atrás, faria tudo de novo. Tá ok, Karen. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Agora eu queria passar também às nossas convidadas esse detalhe que a Karen falou. Às vezes a pessoa olha no seguinte aspecto: não, eu sou empregado, eu tenho horário, eu tenho que prestar conta para 1, 2, 3 chefes, eu não tenho muita autonomia, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu negócio, porque aí eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou trabalhar quando eu quero. E a gente nota que quando a pessoa vai exclusivamente com esse pensamento, acaba se dando mal. Porque, via de regra, quando você opta por abrir o seu próprio negócio, você vai trabalhar muito mais do que quando você era empregado. Muito mais. Você vai ter outros tipos de preocupação, você pode até ganhar mais, mas você vai ter uma preocupação maior, uma responsabilidade maior, e às vezes as pessoas acham que não. Vou abrir meu negócio e tudo vai fluir, vai chegar no final do mês, eu vou receber o que eu recebia como funcionário, está lá garantido, e não é bem assim, né? Queria a opinião também e o conselho que elas podem passar às pessoas que pensam dessa forma, por favor. Bom, nesse ponto principal, né, tudo tem que começar com planejamento. Gente, imagine o seguinte, vou trazer um exemplo aqui bem básico que todo ser humano normal quer, um carro. Então, quando você coloca esse planejamento de querer um carro, você vai colocar uma data. Até o final do ano eu vou comprar o carro. Qual que é o carro? Qual que é o valor desse carro? Então, quando a gente fala da carreira, por que eu trago esse exemplo? Porque é o mais prático e o mais próximo das pessoas. Então, é muito importante ter esse planejamento de onde você está, onde você quer chegar no curto prazo, daqui a 1 ano, médio prazo, daqui 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, e no longo prazo, daqui 10 anos. Quando você faz esse planejamento, você vai começar a entender se dentro dessa transição de carreira, dentro dessa mudança, quanto que você precisa de dinheiro para pagar os boletos todo mês. Se é possível fazer essa transição assim de forma radical, né? De você sair de onde você está, não quero mais ser CLT aqui dentro dessa empresa, quero sair desse lugar porque eu não quero mais ter chefe, né? Lê do engano, porque às vezes a gente fala não quero mais ter o chefe, mas para você conseguir chegar no faturamento da sua empresa, você tem que ter realmente uma dedicação muito grande para chegar nesse valor ali próximo ao seu salário ou mais elevado do que é o seu salário. Tá? Porque é uma coisa quando a gente tem o suporte de família, mas é uma coisa muito, muito, muito diferente quando você está sozinho nessa transição ou quando você é o chefe dessa família, quando você é o principal provedor dentro dessa família. Então, sempre tenha o planejamento junto de você, tá? Eu até faço umas brincadeiras assim com meus clientes, é conta de padaria, gente. É papel e caneta na mão, é o básico, é o simples, mas é o que dá certo. Tá? Então,
os dois pés no chão e sempre esse ponto de equilíbrio de onde você está e onde você quer chegar. Lembrando que quando você faz uma transição que vai necessitar de um curso universitário, por exemplo, hoje, né, está se falando muito de tecnologia, então as pessoas que estão querendo migrar para a área de tecnologia, é necessário que tenha uma boa formação para conseguir ocupar esse espaço no mercado de trabalho. Porque o simples fato, às vezes, de como aconteceu essa onda, né? De todas as pessoas começarem a trabalhar com o marketing digital, isso não mostra que esse profissional está capacitado para ir para uma área de TI, que existe todo um suporte, que existe todo um conhecimento pautado em várias questões ali para realmente ser o pilar que vai te sustentar dentro desse lugar, ou até mesmo ser contratado. Porque percebam, quando a gente fala também na transição de carreira e como que essas redes sociais ajudam você a se propagar ou você conseguir esse novo emprego, isso também passa por um crivo da inteligência artificial, que é chamado os robôs que fazem essa triagem. Então, para quem também busca uma transição de carreira, perceba se na empresa que você está trabalhando, se for uma empresa que você considera ser uma empresa boa, existe também essa área que você está querendo migrar. Porque muitos colaboradores, muitos profissionais conseguem fazer essa transição dentro da própria empresa que já estão trabalhando, tá? Isso se não for um caso de empreendedorismo. Aí o empreendedorismo, sempre calculem o dobro, porque se você precisa abrir uma empresa e essa empresa começar a dar resultado para sustentar a sua família, com que capital de giro que vai ficar a tua empresa? Né? Então, percebam, é um assunto muito, muito extenso e precisa de algumas horas de realmente fazer esse planejamento. E o melhor planejamento que você faz, em primeiro momento, é sozinho. No segundo momento, é com a pessoa mais próxima. Porque se você começa a levar para várias pessoas, ou vem pontos grandes de desencorajamento ou alguns outros pontos dizendo para você que tá saturado demais, tá isso, tá aquilo, mas o mundo é grande e o mundo tá saturado, mas tem lugar para todo mundo, o sol é para todos e existem profissionais de todos os níveis para atender várias áreas. Eu queria só também acrescentar e passar a nossa outra convidada. Às vezes a pessoa faz uma mudança muito radical e realmente é isso. Ela não se prepara financeiramente. Então, ela tem na cabeça que o negócio que ela vai abrir como proprietária, do nada, no primeiro, no segundo ou no terceiro mês, vai poder propiciar o padrão de vida que ela tinha como empregado. E aí vem a decepção. Quer dizer, não é que a pessoa não queria aquela profissão, não é que ela não queria aquela atuação no mercado de trabalho. Pura e simplesmente ela não fez um planejamento. É isso que acontece na maioria dos casos? É isso. E eu vou pegar o gancho da Darlene, que, como uma boa personal, eu sou uma pessoa de planejamento. Então, eu fiz todo um planejamento. Porque você tem um investimento em cursos, um investimento em pagar um profissional para desenvolver a sua marca, para te colocar na mídia, porque não é assim, você vai lá, faz um vídeo caseirinho e tá tudo bem. Alguns dão certo? Dão, mas isso aí não é linha de sempre vai dar certo, não. Então eu paguei um profissional para me colocar na mídia, para desenvolver a minha arte, a minha logomarca, e aí eu fui trabalhando dentro de um budget que eu tinha separado para isso, e aí, claro, ali conversando com a minha família, com meu marido, como é que a gente vai fazer, quanto desse budget a gente pode colocar para essa nova fase da nossa vida, porque eu fui uma empreendedora, claro, sou profissional liberal e a gente tem todo um investimento para isso também. E até para você poder se fazer conhecido. E aí, como é que foi, gente? Não é fácil. Você tem que, como a Darlene falou, fazer conta. Fazer conta, é isso. Então, eu paguei o rapaz, ele fez. Chegou uma hora que eu falei, olha, daqui para frente eu vou tocar. E aí entra a família de apoio. Eu tenho uma filha que é Relações Públicas, ela me dá todo o acesso aí, me ajuda muito nessa parte de mídias.
E a gente tem que arriscar, gente. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que arriscar, mas com os pés no chão. Naquela você pega tudo que você tem, no caso que se você vai vender alguma coisa, investe tudo que você tem e, como o Denis falou, espere esse retorno relâmpago. Às vezes não é assim. O mercado é grande, tem muitos profissionais fazendo a mesma coisa. E aí que vem o curso. Qual é o seu diferencial? O que você vai fazer para se destacar desse profissional? Que profissional você quer ser? Mediano ou o melhor? Né? Tem uma pessoa que eu gosto muito que ele sempre fala: seja o melhor naquilo que você se propôs a fazer. Então, eu busco sempre isso, eu quero ser o melhor no atendimento, no entendimento do que o cliente precisa. Em todas as áreas tem isso. Você vai ficar reclamando a vida toda? Tudo tem dificuldade, né? Não é assim, você vai dar o passo e vai ser tudo, não, agora eu tô ótima, já consegui tudo o que eu queria. Porque é um dia de cada vez e a gente não pode desistir. Assim não tá dando certo, então eu vou por outra linha. E assim a gente vai caminhando e alcançando nossos objetivos. Não é fácil uma transição de carreira, mas a primeira coisa que você precisa ter é vontade. Depois, o que você precisa ter? Garra. E terceiro, o que você precisa ter? Planejamento. Tenha vontade, tenha garra, mas não tem um planejamento, pode não dar certo. Tudo tem o seu difícil, né? Tudo. A gente tem que escolher qual que é o difícil que a gente está preparado para fazer. Verdade, o planejamento é imprescindível e a força de vontade, a garra e o acreditar também. Mas parece que temos mais alguém na linha. Boa noite, com quem eu falo? Boa noite, fala com Tatiana. Tatiana, você fala da onde? São Paulo, capital. São Paulo, capital. E qual a sua opinião sobre transição de carreira? Você já fez, não fez, pretende fazer? O que você acha desse assunto? Eu já passei algumas vezes por situações de transição, de áreas bem diversas, e conforme eu estava ouvindo, o que eu percebo é que o que mais me faltou foi justamente o planejamento. Eu até acabei de ouvir ela falando, sobre garra, determinação, vontade, e realmente todas as vezes que eu optei em fazer essas transições, eu tinha esses itens, mas o planejamento nem sempre foi o melhor. Então, acabou sendo um pouco penoso e por isso eu acabei mudando mais de uma vez de área justamente por conta disso. E você, qual foi o passo que você tomou inicial? Qual foi a decisão e o que foi mais difícil para você realizar? Bom, as primeiras vezes que eu passei, eu era bem jovem, assim, em relação à idade, né? Então, tinha muito a ver com sonhos, né? Situações que eu não concordava e queria mudar. Então, com o tempo, eu fui amadurecendo essa ideia, entendendo, estudando em várias áreas. Antes de fazer as transições, eu sempre procurei estudar bem a respeito das áreas, né? E eu acredito que, assim, hoje é preciso se pensar muito, né? Tanto no mercado de trabalho, quanto também na questão de satisfação pessoal. Porque o que eu mais percebo hoje é que a área que fez eu ficar plantada não necessariamente era a que mais me trazia recurso financeiro, por exemplo. Mas era a que me dava tempo para ter qualidade de vida, tempo com família, amigos, né? Conseguir ter um equilíbrio na minha vida. Então, hoje, para alguém que vai fazer uma transição de carreira, eu sempre comento a respeito disso. Porque muitas vezes a gente olha para o retorno financeiro, né? E esse não é necessariamente o ponto mais importante. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. Nós já estamos caminhando para o final aqui do programa. Eu queria passar uma pergunta às convidadas. Por exemplo, às vezes a pessoa ela já tem a vontade de mudar, mas ela opta pelo seguinte, ela fala, bom, eu não tenho recurso financeiro agora, então eu vou abrir esse negócio, mas eu vou continuar na empresa que eu estou, aí eu vou trabalhar nas duas, nas minhas folgas eu vou para lá, quando eu tiver à noite eu vou para lá, no final de semana, mas eu não posso largar ainda o salário. Então ele começa com aquela história de um pé em cada canoa, né? E às vezes é arriscado.
E essa é uma boa alternativa? Eu queria passar para os nossos convidados. Doutor Denis, eu sempre, quando o meu cliente fala, Darlene, como que eu vou fazer essa transição? Saio do meu emprego agora? Eu sempre indico para esse profissional não largar o seu trabalho, fazer a transição em paralelo. É o jeito mais seguro, porque perceba, se esse profissional, ele, dentro do planejamento dele, ele está indo para um novo negócio, para uma nova área, ou de repente para o empreendedorismo, que é o que mais busca, né, nessa pergunta, ter essa sustentação, ter esse crescimento, ver essa empresa indo para um rumo que realmente vai levar para essa segurança financeira que esse profissional precisa, é melhor ir fazendo no paralelo. Porque se ele for mudar de empresa, aí realmente ele precisa fazer ele não consegue ficar com um pé em cada canoa, como você mesmo disse, né? A não ser que ele vá fazer 2 turnos, trabalha um turno numa empresa e depois o outro turno ele faz na outra empresa, que também é uma possibilidade. Mas é sempre muito interessante o ser humano, o profissional ter essa segurança, porque o ser humano pede por segurança, né? Então, tudo aquilo que pode levar ele para uma instabilidade também pode ser um ponto muito forte de desistência dentro desse processo da transição de carreira. Então, a transição de carreira, ela precisa de uma certa estrutura e não só simplesmente naquele ponto assim do sonho. Tem que criar metas, tem que criar objetivos, tem que criar um ponto de apoio, que eu costumo sempre de chamar isso de pilares. Então, esses pilares estando bem estruturados e esse profissional se conhecendo o mínimo possível, realmente essa pessoa ela tem um grande parâmetro de ter sucesso na transição de carreira. Eu vou contar para vocês... Doutora, obrigado. Eu queria a opinião também da Adriana agora. Eu vou contar para vocês como é que foi comigo. Eu, em 2019, fiz o curso e esperei. No meu caso, eu não conseguia fazer as 2 coisas, porque aí eu teria que atender de final de semana. E final de semana é o tempo que as pessoas têm com a família, têm em casa. Então, você não vai invadir a casa das pessoas. E as empresas estão fechadas de final de semana, então a minha prestação de serviço era durante a semana. E eu precisava me colocar nas redes sociais. E aí eu não conseguia fazer isso em paralelo com a empresa, mesmo porque eu não achava legal. Eu tinha um cargo legal no LinkedIn, as pessoas me conheciam, me seguiam como a coordenadora de mídia, de merchandising lá da empresa que eu trabalhava. E, de repente, isso ia chocar, eu não ia me sentir confortável. Então, quando eu saí da empresa, demorou 6 meses para eu fazer o meu primeiro atendimento. Porque eu fiz todo esse planejamento para eu poder me colocar e falar, não, agora eu vou fazer meu primeiro atendimento. E aí, uma coisa interessante, até do que a Darlene falou, quando eu saí da empresa, eu tive uma proposta de continuar na empresa, na área comercial, como pessoa jurídica. Então, eu conseguiria atender os clientes da área comercial que eu fazia e tocar o meu projeto de personal. Eles falaram, Adriana, você tem a liberdade, a gente não quer perder você, você pode fazer as 2 coisas. E eu pensei, não foi fácil, isso foi uma decisão difícil. E aí eu conversei muito em família, falei, olha, se eu aceitar, eu vou continuar com a minha estabilidade, mas eu não vou conseguir me dedicar 100% ao que eu preciso. Então, aí eu tomei a decisão de dizer, olha, muito obrigada, mas eu vou me dedicar totalmente à minha nova área. Porque eles já sabiam que eu estava partindo de uma nova área. Então, eu não consegui conciliar. No meu caso, eu não consegui. Tive a oportunidade, mas eu achei que, para mim, não daria certo. Notando que o apoio que você teve na sua família também na questão financeira também fez total diferença. Total diferença. Porque você não teria mais também o teu salário para te suportar. Sim, sim. Né? E se fosse ao contrário, se você não tivesse o suporte de família, será que ia ser tão não que é fácil. Radical. Mas digamos assim, foi um pouquinho mais fácil. Foi um pouquinho mais fácil. Se eu não tivesse esse aporte da minha família, com certeza eu teria aceitado esse trabalho de ficar sem ser registrada e faria menos. Faria o meu trabalho, mas faria menos, né? Então, eu seria realmente uma segunda opção de trabalho, não seria tão radical. Posso fazer só uma pergunta?
Hoje, o teu salário como personal, ele já está próximo daquilo que você fazia lá na empresa, de toda essa posição? Porque você está desde 2021, então digamos que você está 2 anos galgando já essa área. E lembrando que a Boa Sorte, ela é construída da meia-noite às 5, né? Bem assim, bem assim. Não. Sendo muito sincera, não. Estou bem perto disso, mas ainda não. E aí a gente vai construindo coisas novas dentro da área que você escolheu. Que aí vem a criatividade, que aí isso é uma outra história. Que aí é o que está me fazendo chegar nesse ponto que eu queria. Mas eu estou feliz. Eu estou feliz por quê? Porque eu tenho bem-estar, eu tenho alegria, eu passo mais tempo com a minha família e eu faço aquilo que eu gosto. E como a nossa ouvinte falou, nem tudo é só o dinheiro, né, gente? Então você precisa pensar em qualidade de vida também. Eu queria agradecer muito a presença das nossas convidadas. Muito obrigado pela participação. Nosso tempo já está estourando aqui, nós vamos ter que encerrar. Queria agradecer muito a Rivânia, mais uma vez, por ter participado conosco aqui. E lembrar você, nosso telespectador, nossa telespectadora, toda quarta-feira, às 10 da noite, sempre teremos um tema polêmico. E o importante é sempre a sua opinião. Lembrando, você pode acompanhar também pelo canal no YouTube. Lá você acompanha ao vivo e também acompanha ou pode assistir todos os programas já veiculados. Basta acessar no YouTube Programa Na Sua Opinião. E pode deixar também sempre seu comentário, sua sugestão, através do Instagram e do nosso canal no YouTube. Queria agradecer muito a sua audiência, a sua participação. E lembrando, querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos novamente às 10 da noite com mais um tema polêmico. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.